Olá, para você que está aqui me acompanhando, aqui é o Caio César, muito obrigado por estar aqui. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma reclamação que muitas mulheres fazem sobre os homens, de que os homens não se abrem. Não é? É sabido que os homens não gostam muito, não têm nem muito uma habilidade de expor os seus sentimentos, que eles fogem desses assuntos um pouco mais emocionais. E é óbvio que você, como mulher que quer se relacionar com alguém, você quer que essa pessoa se sinta confortável em se abrir com você, que ela se abra com você, para que você conheça o verdadeiro eu dela, o verdadeiro interior dessa pessoa, os seus valores, que você também se sinta confortável em você se abrir com essa pessoa. Então é muito importante que exista esse diálogo e é óbvio que você quer que um homem se abra com você. Então, como fazer um homem se abrir com você? Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é o que você não deve fazer. Jamais pressione um homem a se abrir, não importa o assunto que vocês estão falando. Quando você pressiona, já aciona um alarme na cabeça dele, imaginando que ele está prestes a ser julgado. E normalmente ele já vai, a partir daí, tender a se fechar, a falar muito menos, a expor muito menos os seus sentimentos. Porque quando ele vê que existe uma vontade muito grande por parte sua de descobrir alguma coisa que ele nem sabe o que é, ele já acha que talvez seja algo que ele tenha feito de errado, que ele nem sabe que fez de errado, talvez esteja aí você esperando uma resposta específica dele, que ele não sabe qual é, ele vai ficar angustiado. É como se você, por exemplo, chegasse numa criança com a qual você quer conversar e entender o que está acontecendo na vida dela, e você simplesmente chegasse nessa criança e falasse: Zezinho, a gente precisa conversar, por exemplo, nesse tom, assim, a gente precisa conversar. A criança nesse momento já vai se amedrontar, já vai achar que fez algo de errado, ela nunca vai ver aquilo como algo positivo, porque você trouxe uma energia negativa para a maneira como você chamou essa pessoa para conversar, ou pela maneira como você conduz as suas perguntas, como você insiste para essa pessoa se abrir. Eu dei o exemplo da criança, mas com os homens é exatamente a mesma coisa. Se você pressiona ele a se abrir, ele acha que existe alguma intenção aí e ele já vai se fechar. Ele não vai entender por que essa pessoa quer tanto, né, descobrir isso, o que ela está querendo, o que ela está buscando. Ele já vai ficar na defensiva. Até porque ele não consegue muito bem entender o que você quer, né? A gente se comunica um pouquinho de maneira diferente, e ele não consegue expor muito seus sentimentos. Então vai ser natural que ele se feche, até como uma proteção para ele não ser julgado por você, por medo de ser criticado, por medo de estar sendo prestes a ser condenado por alguma coisa que talvez ele tenha feito de errado e não sabe. Muitas vezes acontece isso. Então cuide sempre com a energia. Para ele se abrir, é a mesma coisa, traga uma energia positiva para seja lá qual assunto você vai tratar com ele. Um ar leve, um momento de descontração, quando vocês estão caminhando, quando vocês estão no shopping conversando sem compromisso algum, quando vocês sentaram para tomar um sorvete, quando vocês simplesmente sentaram antes de ver o jornal ou de ver a novela, no momento onde os dois estão com a cabeça tranquila, sem problemas atordoando a cabeça de vocês, para que haja a possibilidade de se criar um ambiente harmonioso para que ele se abra com você. É óbvio, ele tem que ver também que, para se abrir com você, que você é uma pessoa de confiança. Então adote como costume não abrir os segredos de outras pessoas para ele. Talvez ele queira saber, mas você demonstrando que você não vai abrir, que você respeita o segredo das outras pessoas, vai ser uma maneira dele perceber que você é uma pessoa de confiança, que futuramente você não vai abrir os segredos dele caso ele abra os seus segredos. Então é muito importante que você se mostre dessa forma. Não se mostre muito preocupada a saber os segredos dele. Dê o espaço para que ele não queira falar naquele momento especificamente. Que você está tranquila em não saber algumas coisas, que você sabe que ele está no direito de guardar algumas coisas para ele, mas que como uma pessoa tranquila e que quer conhecê-lo melhor, você também está disposta a, quando ele quiser abrir um pouco mais sobre a vida dele, você vai estar interessada. Ele tem que ver que ele também tem essa liberdade. Se você tira essa liberdade de quando ele pode falar sobre um assunto, ele já vai achar que tem um problema. Então mostra para ele que, além de ser uma pessoa de confiança, que você é uma mulher que dá a liberdade dele falar quando ele se sentir confortável. Dá tempo para ele. Dá tempo para ele ver que existe essa confiança entre vocês. Mostre que existe essa confiança abrindo de repente um segredo seu para ele, um segredo, mostrando para ele que você está abrindo um segredo que você nunca abriu talvez para outra pessoa, mas que é uma demonstração de confiança nele. Isso vai ajudar que ele construa também essa visão de que ele pode confiar em você, aumentam as possibilidades dele abrir os segredos dele. É muito importante, sempre, lembre-se, vou repetir, sempre com uma energia positiva, em momentos de harmonia e tranquilidade, e procure
Nesses momentos de harmonia e tranquilidade, onde você tira qualquer probabilidade e medo dele ser julgado, você está tirando isso nesses momentos de descontração e harmonia, você ao mesmo tempo tem a oportunidade de fazer perguntas mais profundas, que revelem mais como ele é internamente. Que tipo de perguntas são essas? Perguntas sobre as quais ele tem que pensar na resposta. Se você está conhecendo um homem e você pergunta, por exemplo, o que ele faz, ele tem a resposta na ponta da língua. Por outro lado, se você faz uma pergunta mais profunda sobre a qual ele tem que pensar, por exemplo, se você pudesse escolher qualquer profissão do mundo, a resposta vai revelar muito mais sobre o caráter dessa pessoa. Porque ele pode ser, por exemplo, sei lá, um jornalista, e isso não quer dizer muita coisa. Como ele virou jornalista é o que importa, por que ele optou por aquela profissão é o que importa. Então faça perguntas mais profundas. Se ele pudesse ir para qualquer lugar do mundo, na semana que vem, para onde que ele iria? Né? Isso vai revelar os gostos desse homem. Por outro lado, você também pode fazer perguntas que façam com que ele demonstre os seus valores, trazer alguma pergunta que talvez até tenha uma polêmica aí, mas de maneira descontraída, de novo, para que ele não sinta que existe uma resposta aí, que ele está sendo julgado, mas que você dá a liberdade para ele expor a opinião dele, que você vai interpretar a opinião dele e que demonstre os valores dele. Procure saber os sonhos dele, para onde que ele está caminhando. Só perguntas profundas sobre as quais ele tem que pensar na resposta. Só essas respostas é que vão revelar como essa pessoa é lá no interior dela, sobre o caráter dela, sobre as vontades dela. Então sempre pense em perguntas que façam essa pessoa refletir antes de simplesmente colocar a resposta para fora. E refletir de maneira sempre, de novo, positiva, uma pergunta tranquila de uma mulher que simplesmente está querendo conhecê-lo um pouco melhor. Que problema tem você chegar para um homem e perguntar quais são os seus maiores sonhos, que lugares ele gostaria de conhecer, não é? Por trás disso você vai ver os valores dele, quais são as ambições dele, o que ele procura na vida, ou por que ele abriu mão daquilo, né? Quais são os medos dessa pessoa. Você vai percebendo tudo através das suas respostas. E não esqueça também, obviamente, de observar as atitudes dele. É sempre importante, eu já fiz um vídeo a respeito disso, para que você lembre que as atitudes muitas vezes revelam mais o caráter, o interior de uma pessoa do que as palavras. As palavras são extremamente importantes, mas se você perceber que existe um descompasso entre o que ele fala e como ele age, interprete e considere mais a maneira como ele está agindo, porque geralmente é isso que revela o verdadeiro eu de uma pessoa, tá bom? Mas muito legal, procure sempre manter um diálogo descontraído para cima com uma pessoa, isso sempre vai te ajudar a conhecer mais ela e que ela conheça mais você. Isso é muito importante para o bem-estar e para a felicidade de um relacionamento, ok? Sucesso para você, obrigado por me acompanhar e um enorme beijo. Tchau, tchau.